Nova Manhã. Entrevista. E a gente conversa agora com a presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria, Naira Dutra Lemos, para falar sobre um assunto muito preocupante, alguns números divulgados recentemente pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, que mostram que os idosos representam 10% dos moradores de rua e que o número de idosos vivendo nas ruas aumentou 7 vezes nos últimos 10 anos. Obrigada por conversar aqui com o jornalismo da Nova Brasil, com Nova Manhã. Naira, bom dia. Obrigada a vocês, bom dia. Estou à disposição. Bom, a gente gostaria de saber, primeiramente, de que forma que a Sociedade Brasileira de Geriatria acompanha esse assunto e se existem projetos no nosso país eficientes para tentar, quer dizer, eficientes não são, né? Porque senão a gente não teria esse aumento expressivo, mas pelo menos que deem uma luz em relação a esse assunto. Eu queria só adiantar uma questão que me preocupa muito, esses números, porque nós não temos números precisos. Se a gente pensar que o censo é um trabalho feito nos domicílios, essa população é excluída do censo. Então, todos esses números publicados recentemente são números baseados apenas no critério de cadastro no CadÚnico, que é o cadastro da União, né, para pessoas em situações de vulnerabilidade e tal. Então, de verdade, não temos um número preciso. Nós sabemos que sim, é uma população de idosos considerável morando na rua, mas muito menor do que de outra população, o que não alivia muito, né? Mas só para a gente ter claro que esses números não são tão precisos assim. Em relação àquilo que nós fazemos, o que nós pretendemos na SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é uma sociedade científica que acompanha os trabalhos e acompanha as políticas públicas. O nosso papel é fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é publicizar as questões, é participar do debate, uma vez que nós temos representantes da SBGG no Conselho Nacional da Pessoa Idosa, e nos nossos congressos debatemos e falarmos, colocar luz, como você colocou, sobre essa questão. Em relação às políticas públicas, nós temos algumas políticas pontuais nos estados, né? Alguns estados têm, outros não. O estado de São Paulo, por exemplo, tem o programa consultório de rua, né, que ele atende pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos. A única política nacional que nós temos para essa população é uma portaria, nem podemos considerar uma política, mas uma portaria da Secretaria Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, que tenta mostrar um pouco essa questão, e ela é uma portaria que não tem efeito prático, até onde eu entendo. Outra questão importante para a gente colocar é que essas pessoas, elas contam com os serviços de apoio da assistência social nos municípios, mas isso não é o suficiente, né? Realmente não é o suficiente para a gente acalmar, vamos dizer assim, minimizar essa questão. Ô Naira, por que é que essas pessoas acabam indo para a rua? Tem algo além de, por exemplo, o desemprego, a falta de dinheiro? Quais são os outros fatores que envolvem a saída? Em relação especificamente à população idosa, há uma característica bem peculiar. Essas pessoas, em sua maioria, não são pessoas que envelheceram na rua. São pessoas que foram por volta dos seus 50, 55 anos, por alguma questão que os mobilizou. Por exemplo, a perda, eu acho que o mais importante é esse, a perda de vínculos familiares, o uso de álcool e drogas, que faz com que as relações familiares e pessoais sejam mais difíceis, e aí essas pessoas chegam e passam a ser pessoas em situação de rua. O único censo que nós temos, que fala sobre isso, foi um censo feito na cidade de São Paulo, então veja, é uma pequena parcela, e que mostrava isso, né? Isso já há uns 10 anos atrás, mas foi um censo feito especialmente para pessoas, para conhecer esse universo aí das pessoas em situação de rua. E esse censo mostrou que são pessoas que não necessariamente ou quase nunca são pessoas que viveram na rua. Os motivos são os mais diversos. Claro, desemprego, situação financeira, mas no caso da população idosa, especialmente o rompimento de vínculos. E aí, na sua visão e na visão da Sociedade Brasileira de Geriatria, quais ações práticas deveriam ser priorizadas pelos governos?
eu acho que nós deveríamos que ter uma política, assim como nós temos políticas específicas, né? Nós temos a Política Nacional da Pessoa Idosa, ela não fala nada sobre idosos em situação de rua, até porque ela é bem antiga e naquela época acho que isso não era uma coisa tão comum. O Estatuto do Idoso, que é uma das leis mais importantes que a gente vê no mundo, né, sobre a população idosa, não tem nada tão específico para essa população também. Então, eu acho que as políticas públicas tinham que ter uma abertura para se pensar nisso, né, para que a gente... Nada é feito se não for a partir de alguma legislação, de uma política pública. Então, eu acho que a gente precisaria ter essas questões todas delimitadas em lei para que a gente pudesse implementar ações pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, pela própria Previdência, enfim, que a gente pudesse ter essa população mais atendida. Mas isso, acho que antes de tudo isso, a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas. Se eu comecei minha fala aqui dizendo que a gente não tem números precisos, isso já é uma falha, né? A gente me espantou muito essa semana, todo mundo dando esses dados de uma forma tão precisa. E realmente a gente não tem, porque a gente... recentemente, se não me engano, em junho de 2023, ou final de setembro, eu acho que é junho mesmo, o censo ganhou, vamos dizer assim, uma portaria de que nos próximos censos essa população seja envolvida. Então, até este censo que nós acabamos de lançar, nós não temos esse dado. Então, a gente precisa dar visibilidade. Naira, a maioria quer voltar para suas residências, para o convívio familiar, ou há muito mais resistência do que a gente possa imaginar dessas pessoas? Olha, pelo que a gente tem com serviços, existem alguns serviços vários, né, de acolhimento em todo o Brasil e aqui da nossa região, os colegas que trabalham sempre demonstram essa dificuldade, a resistência em voltar para a rua. Eles querem, de alguma maneira, permanecer ali por diversos motivos, né? Então, quando eles chegam aos centros de acolhimento, um dos trabalhos do serviço social e dos demais profissionais é tentar localizar familiares ou alguém de algum vínculo para tentar com que eles voltem para seus domicílios. Mas, de maneira geral, a fala dos profissionais que trabalham diretamente com essa população é que há alguma dificuldade, sim, em que eles voltem para o domicílio ou até mesmo para os serviços de acolhimento. Tá certo, a gente agradece demais a entrevista aqui na Nova Brasil da presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria, Naira Dutra Lemos, falando a respeito desses dados que, como ela disse, são ainda não tão precisos assim, mas pelo menos um indicativo de que a situação está piorando e cada vez mais idosos vivendo nas ruas. Obrigada, Naira, pela participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. Até logo. Boa semana. Até mais. Até mais, são 6h59. Obrigado.